As duas sementes. Eu recebo que, olha, desde o começo, a maior alegria de uma pessoa que anda no caminho da graça é saber que no mundo existe duas sementes e que você faz parte da banda boa, da parte boa. Você é uma maçã boa. Se você se considera uma maçã boa, agradeça a Deus. Há duas sementes nessa terra e você faz parte da melhor, da semente que Deus predestinou. Abba Pai por isso. Eu quero compartilhar com você, eu gostaria que você ficasse atento nesse estudo, as duas sementes. É necessário que isso fique bem claro, é necessário que esse tema seja um tema de fundamento, que você possa calcar por esse tema, que você possa andar por ele, sabendo que você está em terreno sólido. Esse tema você não terá dúvida. É bom que esse tema esteja na ponta da sua língua, que esteja bastante claro para você, bem assentado, um tema de entendimento perfeito. Esse estudo, o propósito dele é fazer você entender que Deus criou vasos de honra. Você é um vaso de honra. Eu te apresento o perfeito. Deus criou vasos de honra e predestinou esses vasos para a salvação. E Deus também criou vasos de ira e destinou esses vasos para a destruição. Esse é o propósito desse estudo. Te explicar que Deus é poderoso para fazer essas coisas. Vamos ao ponto 1. Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Abençoado, é necessário explicar para você que a Bíblia toda, ela não é evangelho. A Bíblia toda, ela se divide em várias partes. A Bíblia tem história, a Bíblia se divide em revelação e a Bíblia também se divide em inspiração. Então, abençoado, preste atenção. A Bíblia, ela não é o evangelho, ela toda. Ela se divide. Então, quando você lê Gênesis, você está lendo um livro inspirado por Deus. Essa inimizade não é que você vai sair por aí com um revólver e dar um tiro em uma pessoa que não é da sua semente. Essa divisão é uma divisão espiritual, é uma inimizade entre sementes que não podem ser unidas, que não combinam. Então, nesse livro, em Gênesis, inspirado, um livro que nós sabemos quem foi que escreveu Gênesis. Foi Moisés que escreveu Gênesis, mas Moisés não estava lá quando ele escreveu isso. Mas quem foi que inspirou Moisés a escrever Gênesis? Foi Deus. Deus inspirou Moisés a escrever Gênesis. É por isso que o profeta Daniel, ele
escrevia alguma coisa, ele falava alguma coisa, ele tinha uma visão e ele dizia: eu não entendo. Por quê? Porque era inspiração. Era inspiração, não era para entender, não era uma revelação. Gênesis 4, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Oferta por oferta, até uma outra semente oferece uma oferta. A questão é se Deus atenta ou não para aquela oferta. Porque Deus, ele só recebe aquilo que é dos filhos. Então, nós somos da semente de Abel, nós somos da semente da salvação. Este é o propósito que nós temos, que depois que você ouvir esse estudo, você saia para onde quer que seja, com isso fundamentado na sua mente, de qual semente você é, a quem você pertence. Saiba que o Senhor quis te escolher como salvo, como um predestinado. Eu quero que você saiba que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas quando você está lendo a Bíblia, você tem que saber onde está a mente de Cristo na Bíblia, para que você possa julgar aquilo que você está lendo. Está nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então, nós temos que comparar o que a Bíblia diz com o que Paulo fala, porque se o que a Bíblia diz não está batendo com o que Paulo fala, então você tem que tratar este assunto de outra maneira, de outra forma. Vamos ver agora o que Paulo fala sobre essas duas sementes, porque como nós vimos anteriormente, nós vimos que o próprio Senhor criou duas sementes com inimizades, duas sementes de um mesmo vaso, de um mesmo ventre, criou duas sementes com inimizades para estarem sobre a terra. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso agora. Romanos 9, verso 11. Porque diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Vamos ler o verso 12 e 13. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, Deus escolheu um e não escolheu o outro. Os dois têm uma inimizade espiritual. Agora, o que Paulo está falando combina com o que Deus falou com Moisés lá em Gênesis? Combina, com certeza combina. Olha, e o que Paulo fala aí? Que eles não haviam nem nascido e Deus já havia escolhido um para uma coisa e outro para outra coisa. Então diga: poderoso é Deus para fazer essas coisas. Ele não havia escolhido, mas o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que em Gênesis capítulo 3, verso 15, Moisés disse lá. Então nós estamos vendo na Bíblia, nesse aspecto,
que um livro da inspiração está dizendo é a mesma coisa que o Evangelho de Paulo está dizendo também, que existe uma concordância dentro deste assunto. Vamos ver outro ponto, Romanos 9:20. Veja bem, diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Veja bem, Deus está falando de uma gravidez. Deus está falando de uma mulher que está concebendo filhos. E ele diz que ele tem o poder para fazer uma criança para nascer, para seguir um caminho, e outra para nascer, para seguir outro caminho. Um para a desonra e outro para a honra. Vamos ler o verso 22, que diz assim: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Alguém pode dizer: mas Deus é amor. Não, Paulo nunca falou isso. Paulo disse que Deus é fogo consumidor. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou os vasos da ira, preparados para a destruição, não preparados para a salvação. Aí alguém pode dizer: mas se ele se converter aceitando Jesus? Gênesis 3,15: eu, porém, inimizade. Ele pode ser bom, ele pode estar na igreja, ele pode chegar no horário certo, ele pode andar de gravata, mas se não for da semente escolhida, ele não tem salvação. Acontece que ele fica escondido de trás dos rudimentos. Por isso que o Evangelho da Graça veio para separar vasos de ira preparados para a perdição. Vamos ler o verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus quis mostrar a sua ira, e para mostrar a sua ira, ele preparou vasos para isso. Mas ele também quis mostrar as riquezas da sua glória e também preparou vasos para isso, vasos de misericórdia, que para a glória já de antemão ele preparou. Então, você é um vaso de misericórdia, você é escolhido, você está ouvindo essa mensagem, porque os vasos de ira, eles não ouvem. O próprio Cristo, ele disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você pode dizer: eu estou curado, tudo está bem, sou um salvo para sempre, sou um abençoado, sou conduzido em triunfo, estou selado com o selo da promessa. Ele preparou você para mostrar através da sua vida a glória dele. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé, abençoado, a fé não é de todos. Porque nem todos têm a capacidade de crer naquilo que você crê. Só você tem a capacidade de acreditar naquilo que você acredita. Porque a fé não é de todos.
Você não tem que insistir nada com ninguém. É Deus que ilumina os olhos. E se Deus não iluminar os olhos, não adianta. Se a fé não é de todos, então quer dizer que existe uma parte que não é da fé, que existe uma semente que não é da fé e existe outra que é da fé. Então existe uma divisão. Porque a fé, abençoada, a fé é um dom de Deus. E se ele não quis que a fé fosse de todos, é porque ele não quis que a fé fosse de todos. Vamos ver Romanos capítulo 8, no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas aí alguém pode dizer assim, não, ele não é dele até o dia que ele não aceitar a Jesus. Mas se ele não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se ele tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Esteja onde ele estiver, fazendo ele o que estiver fazendo, ele não perderá a salvação, porque se ele tem o Espírito, ele é de Deus, ele é da boa semente. Embora pelo que ele faça, ele viva uma vida má, mas se ele é de Deus, o Espírito dele não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós podemos observar que Paulo ele confirma duas qualidades de pessoas: os filhos da perdição e os filhos da salvação. Agora vamos à história, vamos ver o que a história fala dessas duas sementes. Nós vimos um pouco da inspiração, nós vimos um pouco da revelação, mas a Bíblia ela tem 66 livros e alguns desses livros são históricos. Vamos ver se a história também confirma que existe duas sementes. Vamos ao livro histórico de João, capítulo 10. João capítulo 10, verso 24. Diz assim, vamos ler até o 26. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos.